Boa noite, João. Tudo Boa bem? noite, professor, tudo bem? Tudo certinho. Paz do Senhor, é uma honra poder Paz recebê-lo, do Senhor, Senhor. aqui hoje. A honra é toda minha em poder participar aí na FACEB, especialmente nessa semana tão interessante que nós estamos vivendo, que é a Semana da Reforma, né? Isso, Poder contribuir aí com vocês de alguma maneira. glória a Deus. Hoje nós recebemos aqui o professor Dr. Cleiton Pomering. Uma honra para a nossa faculdade recebê-lo, professor que é doutor em teologia pela Faculdade IESH, também é graduado em ciências contábeis, é membro da Rede Assembleiana de Ensino, é articulista e comentarista das lições bíblicas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, também onde tem alguns livros publicados ali. Ele também é diretor e professor de teologia na Faculdade Refidim, não é isso, professor? Isso mesmo. Hã? É editor da Azusa, que é a revista de estudos pentecostais, também é editor executivo da revista Repas, da CPAD, né? E também é pastor Aham. auxiliar ali na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E hoje nós estamos recebendo aqui o professor Cleiton, onde ele vai falar um pouco sobre Sola Fide. Então nós estamos aqui, professor, ansiosos para aprender com o senhor. Eu já lhe passo. Como eu já falei, então é um prazer estar aqui com vocês, né? E vou então estar falando com o Sola Fide, que tem a ver com um dos cinco solas da reforma, né? Antes, deixa eu só fazer um comentário sobre os cinco solas. Na verdade, Martinho Lutero ele criou quatro solas, né? Só a fé, só Cristo, só a Escritura e só a graça. Mais tarde, os calvinistas é que inseriram então o quinto sola, que é só a Deus a glória. Não poderia que deixar também de dar ênfase ao sexto sola, que daí somos nós, os pentecostais, os responsáveis pela inserção, né, do sexto sola, que é só o Espírito Santo, no sentido de que o Espírito Santo é aquele que capacita, né, conforme está dito lá em Atos dos Apóstolos, ele capacita para o evangelismo e também para o serviço através dos dons uns aos outros, como também ele possibilita a capacidade de nós termos uma vida santa, né? Através do empoderamento que ele traz sobre nós, tanto para o trabalho, como para o serviço, como já falei, como também para o exercício de uma vida santa, né? Então, nós, pentecostais, somos responsáveis pelo sexto solo. Então, nessa semana da reforma, eu gostaria também de enfatizar, né, de que nós, pentecostais, poderíamos estar falando sobre os seis solas e não apenas dos cinco, né? Ótimo. Ok, então, é, tens uma coisa para dizer, João? Não, não, pode ficar à vontade, professor. Ok, então, tá bom. Sempre que quiser me interromper, aí fique à vontade, tá? Certinho. Eu penso que o Sola Fide, né, pro Martinho Lutero, foi um dos solas mais importantes que ele teve. Para entender um pouco por que Martinho Lutero fez essa afirmação do sola fide, né, como um dos quatro solas que ele criou, é necessário que a gente entenda também um pouquinho o contexto, né, no qual ele criou o sola fide, não só o sola fide, os outros, mas esse contexto que eu vou estar dizendo aqui, ele tem muito a ver com o sola fide, no sentido de que naquela época havia uma decadência da moral cristã muito intensa, né? Tanto visto no meio do povo, como também no clero. Eles não tinham muita
fidelidade às Escrituras, e com isso, então, a moral cristã foi seriamente abalada. Havia também uma difusão de uma inquietação apocalíptica, né, com muito medo, terror, pavor, pânico. Havia uma expectativa e uma ânsia de catástrofes inevitáveis. Havia também um clima de crescente individualismo entre o povo, cada um pensando muito em si, né, apenas. Havia também um enfraquecimento e incertezas da própria teologia e respostas que a teologia poderia estar dando. Havia também a crença de que ninguém mais havia entrado no paraíso após o grande cisma da igreja do século XV, em que a igreja oriental se separou da igreja ocidental, né? Havia uma crença também de que a gravidade dos pecados pessoais afetavam o universo inteiro, né? No sentido de que se uma pessoa pecasse, isso afetaria o universo inteiro e não apenas a pessoa que peca. Havia também uma grande atmosfera de pessimismo e inquietude. E havia também um paralelo com os dias de hoje, que eram muitas pestes e doenças, né? Inclusive, a Europa estava mesmo saindo, estava no finalzinho ali da grande peste negra, que acredita-se ter matado de 50 a 100 milhões de pessoas, né? Então, havia um pânico muito grande. E sem imprensa, como nós a temos hoje, então, sem imprensa, as fake news, elas proliferavam de maneira muito mais assustadora do que hoje, né? Então, eles não sabiam direito de onde vinha a peste negra, qual era a origem dela, como se combatia, né? Então, praticou-se também durante longos meses uma quarentena, como foi feito hoje, mas de maneira muito mais grave e autoritária por parte dos governos, né? Então isso tudo causou um grande pânico, né? As pessoas estavam com muito medo, as pessoas não sabiam o que fazer. Havia também um horror religioso ao pecado, né? Não, o pecado havia sido aquilatado exatamente porque a igreja lucrava em cima da culpa, né? Então, quanto mais culpa a igreja conseguisse botar sobre o povo, tanto mais eles poderiam, através desse horror, né, que eles estavam proporcionando às pessoas, eles poderiam, então, arrecadar mais dinheiro através das tão conhecidas indulgências que o próprio Martinho Lutero combateu, né? Havia uma crença exagerada em demônios e feiticeiras que povoavam todos os ambientes, todas as casas. Havia também uma propagação de literaturas sinistras, né? No sentido de que eram literaturas que propagavam o caos. Havia uma crença muito forte na iminência do fim do mundo. Haviam profecias da ruína de Roma e da igreja. Havia também a crença de que o anticristo estava às portas, né? As próprias artes daquela época, o teatro, por exemplo, né? Eles incitavam ao terror com um estilo de arte que perdurou por muito tempo naquela época, que se chamou de artes macabras, né? Havia também a crise do feudalismo, né, que mesmo estava chegando ali ao seu final, o sistema de feudos, e a igreja incitava os fiéis, então, a escaparem do fogo do inferno, dando fortunas na forma de indulgências para a sua absolvição e a sua ida ao céu. Além disso, havia muitos padres ignorantes e sem
instrução e sem nem mesmo uma vocação pastoral, que ostentavam muitas riquezas, especialmente os padres do alto clero da igreja. Deus era tido, né, ensinado nas igrejas como um juiz muito severo. E isso tudo, claro, causava uma completa insegurança de salvação, além do fato de que as pessoas, para alcançarem a salvação, elas teriam que ter esse mérito de serem salvas através das obras, né? Então vejam que isso tudo causava muito pânico, muito terror, muito medo, né? E esse mesmo medo a gente também percebe na vida de Martinho Lutero, né? Quando a gente olha para aquela noite, né, em que ele lutou muito com aquele texto bíblico, que o justo viverá pela fé, a gente vê que essas mesmas, digamos, neuras, né, esses mesmos pânicos e medos, né, e terrores e horrores estavam presentes na alma de Martinho Lutero, né? Isso é uma completa ausência de fé, né? Todas essas questões que eu listei, né? Isso mostra uma completa ausência de fé, e as pessoas viviam em desespero de salvação. Então, aquela experiência que Martinho Lutero teve nada mais é do que o eclodir, a descoberta, né, do sola fide que o Martinho Lutero faz, então, ao se deparar com Romanos 1:17. De formas que eu diria que a justificação pela fé, ela é o pilar central da reforma protestante, né? E que justamente essa reforma, então, ela foi centralizada na fé, que ocasionou toda essa mudança na forma de cultuar a Deus, de ler a Bíblia, de entender Deus, especialmente de experimentar a salvação, essa que antes da descoberta da fé, como já falei, era totalmente baseada em obras meritórias. Então, a grande virada do cristianismo foi esse conflito espiritual e existencial que o Martinho Lutero teve, e cuja a solução, então, se dá na descoberta desse versículo, ou no entendimento desse versículo, de que o justo viverá pela fé. A fé, né, é o fundamento no qual a gente constrói todo o edifício da vida cristã. Porém, está para além da razão, a fé está para além da razão, mas nem por isso ela é irracional. Se esse fé for bem colocado, toda a construção posterior terá a possibilidade de se manter, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, um edifício que tem um fundamento bem feito. A gente não consegue ver o fundamento de um prédio, mas a gente sabe que ele se mantém de pé exatamente porque ele tem um fundamento. E se o fundamento é bem feito, o prédio se mantém de pé, lógico. Então a fé é a habilidade de crer nessa grandeza e na eficiência completa do sacrifício de Cristo a favor do pecador, que agora é justificado, adotado, perdoado e completamente livre do pecado. Portanto, a fé salvadora não é a que necessariamente realiza grandes feitos, mas é a fé que é capaz de confiar inteiramente em Deus, né? E aqui não é a fé que confia em dogmas, né, ou em doutrinas, mas é a fé que se baseia unicamente na capacidade que Deus tem de salvar o pecador, como é o caso de Martinho Lutero. E essa fé, ela independe das circunstâncias da vida ou das respostas, né, que Deus pode dar às circunstâncias difíceis que o ser humano possa estar vivendo. A fé, então, é uma atitude tanto do intelecto, né, como também do coração. Por exemplo, a mulher que ungiu os pés de
de Jesus. Ela refletiu sobre aquele ato, né? Ela pensou em como faria aquele ato, isso tem a ver com o intelecto e com a razão, mas para além disso, ela também ungiu os pés de Jesus por causa da sua atitude afetiva, né? para com Jesus. Então, a fé tem a ver tanto com o intelecto como com o coração para com Deus, em que o ser humano abandona toda a confiança em seus esforços de religiosidade, de piedade, de bondade ou mesmo de moralidade para obter a salvação e confia completa e exclusivamente na obra salvadora de Cristo operada na cruz. Assim, a fé não consiste apenas em a gente crer em algumas coisas como sendo verdadeiras, né? Mas também em confiar na pessoa de Cristo. Assim, a fé para a salvação é um dom de Deus, cujo autor é Cristo. Ela se origina ao ouvir a palavra de Deus, e a fé também é imprescindível para se apropriar da salvação. Embora ela seja um dom de Deus, ela precisa ser exercida ou manifestada para a obtenção da salvação. Então, fé é o centro unificador da vida, aquilo que dá sentido à vida, ele dá vigor, ele proporciona cura, porque o centro integrador da fé é sempre dirigido ao Criador. E teve um grande teólogo que disse que a fé é silenciar diante do mistério. E aí também a gente pode aprofundar talvez um pouco e falar sobre essa fé confiante, né? Que é o contraponto necessário diante da miserabilidade humana para a obtenção da salvação, e é também a antítese da salvação pelas obras. A fé é a única coisa que cabe fazer para a obtenção da salvação. Não no sentido de que ela tenha poder de salvar, como algumas pessoas acham, mas como a condição humana gerada pelo Espírito Santo e aceita voluntariamente como meio pelo qual a graça da salvação é alcançada através do sacrifício de Cristo. A salvação que é oferecida a todos, para tê-la é preciso aceitá-la individualmente, da mesma forma como a água é oferecida a todos, mas o sedento ele pode não querer tomá-la e, logicamente, morrer de sede. Da mesma forma funciona com a fé. Ela é oferecida a todos, ou a salvação é oferecida a todos, mas somente alcançam aqueles que pela fé se lançam aos braços de Jesus para a obterem. E isso é a contrapartida humana da fé, né? Deixar-se doar graciosamente pela salvação que lhe é oferecida, ainda que imerecidamente. Então, é um presente que a pessoa precisa estender a sua mão para receber da parte de Deus, que graciosamente estende o presente para nós. Mas cabe a nós estendermos as nossas mãos para tomarmos o presente das suas mãos. Por isso, a fé é tirar o foco na capacidade humana para se salvar, ou seja, é descentrar-se de si mesmo para assim colocar toda a confiança e centralidade na pessoa de Cristo. Muda-se a perspectiva na qual se enxerga si mesmo e o mundo, que agora, com a fé viva, passa a ter como foco principal a Cristo. A salvação por obras, por outro lado, e a autorrealização não é fé, pois relativiza e diminui imensamente o sacrifício de Cristo. A autorrealização sem limites é um convite ao pecado, à hipocrisia e à religiosidade. Portanto, todo alto esforço para obter a salvação, em última instância, torna-se um pecado. Foi por isso que Isaías falou que as vossas justiças são como trapo de imundícia diante de Deus, porque ninguém consegue alcançar a salvação pelas suas obras, ou pelo esforço humano, ou por mérito humano.
A fé, ela reconhece que pecadores não têm nada em si mesmos para barganhar com Deus. Ela é o estender das mãos vazias em direção a Cristo para obter a salvação, pois tudo que era necessário já foi feito por ele na cruz. A fé é a autodenúncia, poderíamos assim dizer, em reconhecer que não há nada que se possa oferecer a Deus, nem barganhar com ele. Tal qual um mendigo que para receber a doação precisa estender a mão ao gesto gracioso do doador, a fé representa essa mão estendida. A fé não cria nada, ela apenas recebe aquilo que a pregação da palavra faz chegar ao crente, pois a fé é gerada pela pregação. Conforme disse Paulo em Romanos 10:9, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a fé salvadora, ela se apodera do poder infinito do amor, ela é a confiança em Deus e crê que Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Assim, em lugar dos nossos próprios caminhos, a fé nos leva a preferir os caminhos dele. Em vez de nossa ignorância, aceitamos a sua sabedoria. Em lugar da nossa fraqueza, nós recebemos a sua força. Em lugar da nossa pecaminosidade, reina a sua justiça. É a fé que nos habilita a ver para além do presente, a contemplar o grande porvir em que tudo quanto nos traz perplexidade hoje será esclarecido. É a fé que aceita Cristo como nosso mediador à destra de Deus. No entanto, a fé não pode ser elevada ao lugar de Cristo. Cristo é muito superior à fé. Se assim for, ela deixa de ser o meio para ser o fim, porque o fim é Cristo e a fé é o meio. Fé é diferente de crer. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Nós podemos crer nas autoridades, na igreja, nas pessoas, nas instituições, porque sabemos de antemão o que podemos esperar delas. Mas a fé vai muito além da crença. Ela invade aquilo que não é palpável, que não é decifrável, nem mensurável, ou também não pode ser explicado. Nesse sentido, a fé é o famoso salto no escuro do qual Kierkegaard escreveu tão bem. E nós poderíamos também falar da fé que duvida, né? E eu diria até que uma pequena fé pode duvidar. Abraão, que foi o grande pai da fé, duvidou quando tomou sua escrava Agar e quando mentiu a respeito de Sara. Isso mostra que nem sempre é possível manter uma fé inabalável. Deus algumas vezes teve que falar com Abraão. Isso mostra o fato de que Deus continuamente tinha que renovar a sua fé. Se a fé de Abraão fosse inabalável, não seria preciso ouvir Deus tantas vezes como ele ouviu. Se a fé pode ser fraca, por que tê-la? Para não incorrer no perigo de querer se salvar pelas obras. A fé, assim, é a certeza na medida em que ela se baseia na experiência com Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela também é cheia de incertezas por causa da finitude humana. Não há como ter uma fé absoluta, visto sermos seres sujeitos a dúvidas. A segurança da fé não pode ser anulada. Isso exige um ato de coragem humana, aceitar a dúvida. Assim fazendo, a fé de fato se torna dinâmica, quando eu também aceito a dúvida. É na continuidade da caminhada em meio às dúvidas que Abraão vai fortalecendo a sua fé, permitindo viver na escuridão da dúvida aquilo que ouviu na luz da presença e da voz do Senhor. Nem a fé pode desaparecer completamente na dúvida, e nem a dúvida pode desaparecer completamente na fé. Tanto fé quanto dúvida estão sempre presentes no homem. Nas pessoas que clamam ter uma fé inabalada, o farisaísmo e o fanatismo são frequentemente a prova infalível de que a dúvida provavelmente foi reprimida
ou de fato ainda está atuando secretamente. E eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube que você poderá acessar falando sobre isso, que se chama Não Sem Esperança, né? onde eu falo sobre a perspectiva de Tomás Alick sobre a certeza e a dúvida que estão presentes na fé. A dúvida não é separada pela repressão, e sim pela coragem, ou ela não é superada pela repressão, né? Mas sim pela coragem. A coragem não nega que a dúvida está aí, mas ela aceita a dúvida como a expressão da finitude humana e se confessa, apesar da dúvida, aquilo que toca ao ser humano de maneira incondicional. A coragem não precisa da segurança de uma convicção inquestionável. A coragem, ela engloba riscos, sem o qual não é possível qualquer dúvida criativa, como foi no caso de Tomé. Ele só pôde colocar o dedo no lugar ferido de Jesus porque ele teve dúvida. Embora a fé e a dúvida sejam antagônicas entre si, é justamente a dúvida que proporciona espaço à fé. Onde há fé é porque anteriormente houve a dúvida. E Lutero diz que até mesmo quem tem uma fé fraca continua sentado no colo de, apesar de fraca, ainda é fé, assim como um grão de mostarda. A dúvida da fé só pode ser vencida na comunidade de irmãos que se reafirmam de maneira recíproca os conteúdos da fé e expurgam a dúvida dos descrentes através da unidade de pensamento em torno dos conteúdos bíblicos. E aí, eu tenho aqui dois textos bíblicos, né, em que mostro lá em Mateus 17, 14 a 20, são um pouco longos, eu não vou ler, e também em Lucas 17, 3 a 6, né, quando Jesus está dizendo de que com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, se pode dizer a um monte, passa daqui para acolá, e esse monte, então, há de passar. Isso é o texto de Mateus. E lá em Lucas está dizendo que se tivermos fé como um grão de mostarda, poderá se dizer a amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria. Note que em um texto está se falando de um monte e de outro texto de uma amoreira, né? Como a gente gosta dos sentidos parabólicos, né? Ou dos sentidos comparativos, como o assembleiano faz, a gente poderia dizer que monte, né? Quando Jesus aqui está falando de monte, ele está se referindo a circunstâncias externas a nós, das quais nós não temos o domínio. E quando ele está falando de amoreira, ele está falando das circunstâncias internas que o ser humano pode ter. Muitas vezes, em meio a lutas ferrenhas ou em momentos de ação demoníaca, nossa fé, que deveria ser forte, ela pode mostrar sinais de fraqueza, e podemos nos encolher diante das dificuldades ao invés de confiar em Cristo. A dúvida, ela pode ser materializada pela presunção que antecipa de maneira inoportuna o cumprimento daquilo que se espera de Deus, como também a dúvida pode ser materializada pelo desespero, que é a antecipação arbitrária e inoportuna do não cumprimento daquilo que se espera de Deus. E nesse sentido, é preciso a gente exercitar a coragem da fé. A fé sempre será um ato de coragem, porque ela nos lança para aquilo que é indefinível, para aquilo que é humanamente inalcançável. Ela nos lança para aquilo do qual nós não conhecemos. E repetindo aqui aquilo que Kierkegaard falou, a fé é o salto no escuro, e para isso é preciso muita coragem para saltar no escuro
e com isso passar a confiar unicamente na obra salvadora que há em Cristo. A gente também poderia falar de fé e magia, né? Quando até o incrédulo e o ateu eles manifestam fé em alguma coisa, algo que toca eles de maneira no sentido incondicional, no sentido último. A fé ela não pode ter Deus como seu objeto, pois é Ele quem cria e controla a fé, mas Ele é o sujeito da fé, o que doa a fé ao pecador. Caso Deus seja o seu objeto, a fé passará a ser controladora de Deus e assim ela será também antropocêntrica, reivindicando bênçãos, onde o homem é o centro e Deus tem apenas um papel de servo obediente das necessidades, interesses, segurança e orgulho humano. Essa é a fé mágica que é tão propalada pela teologia da prosperidade. É a fé de conquista, é antropocêntrica e, na verdade, é a falta de fé. Fé em Deus não é de conquista, mas dependência, confiança e relacionamento. Esse movimento substitutivo do objeto da fé é consequência da secularização que a fé sofre na atualidade, aproximando-se assim de um ateísmo prático. Ateísmo prático é aquele que crê em Deus, mas o nega nas ações. A fé mágica é aquela que barganha com Deus, mas isso não é prova de fé, pelo contrário, mas apesar disso ele pode atender o pedido da pessoa por sua misericórdia. A fé verdadeira é colocada no Deus que nos fascina, que nos encanta e causa espanto ao mesmo tempo, mas a falsa fé precisa ter um objeto concreto no qual ela se firma. Por isso, algumas igrejas usam as mediações de pessoas e objetos. A teologia da prosperidade corrói a fé autêntica e a substitui por pessoas ou objetos que se tornam ídolos. Esses ídolos podem ser representados por imagens falsas de Deus, criadas no coração humano e que substituem Deus. Outros exemplos podem ser a fé idolátrica na nação, numa autoridade, na política, numa instituição, no poder, ou enfim, em qualquer outra coisa. Depositar fé naquilo que não é Deus, portanto, torna-se uma idolatria. Neste sentido, a própria concepção de Deus, criada no imaginário humano, pode ser fruto de idolatria. Cria-se um Deus à imagem e semelhança da capacidade humana de imaginar esse Deus. Assim, ele pode satisfazer as vaidades e incoerências humanas, porque está sujeito àquilo que o pretenso fiel criou para si. Toda fé baseada em ídolos, mais cedo ou mais tarde, levará o indivíduo ao desespero e à angústia. Já a fé que é baseada em Cristo como a realidade última, sempre é libertária da situação de angústia. A fé colocada em substitutos no divino acaba tomando o lugar do divino. A transparência daquilo que deveria indicar para Deus acaba se tornando um Deus quando deixa de ser transparente e reivindica para si o que é do divino. Assim, esta fé torna-se opaca, impede de se enxergar, ou esse ídolo, né, ele torna-se opaco e impede de se enxergar Deus através da fé nele somente. Aquilo que direciona para Deus como símbolo de fé, como a lei, a igreja, os dogmas, não pode se tornar aquilo para o qual apontam, ou tornam-se tão importantes quanto ao que apontam. Caso isso aconteça, terá se instalado um ídolo da fé ao invés de a fé verdadeira na salvação que há em Cristo. E a gente também poderia falar na fé operante, né? E essa é a fé a qual Martinho Lutero tinha em mente. Ela tem a ver com as questões subjetivas, racionais e irracionais, no sentido da santidade do ser. Já a fé ética é aquela que racionalmente se organiza no sentido da santidade do dever. Nesse sentido, pode-se falar na prática da fé como sendo confiança, comunhão e boas obras. A fé como confiança não é fé, mas ela é gerada pela fé. A confiança em Deus é libertadora de leis e esquemas humanos injustos que procuram substituir o valor da fé
pelas obras. Jesus disse à mulher samaritana que as suas fontes de água e lugares de culto estavam equivocados. Isso produzia nela toda uma desconfiança de Deus. Na confiança que a fé proporciona, nós nos entregamos, aliás, aos cuidados de Jesus, que nos conduz à casa do Pai, onde é o lugar de descanso verdadeiro de todo crente que tem fé. A fé, assim, é a garantia de que pode haver uma relação de comunhão entre Deus e o homem. É a incapacidade da comunhão e a necessidade dela que faz o indivíduo perceber que precisa se arrepender como fruto da fé para ter acesso a esta comunhão com Deus. A comunhão permite que Deus governe o ser humano e aprofunda nele a confiança, que é um construto da fé. Não é possível desenvolver a fé, essa seja cultivada no coração do crente através de um relacionamento íntimo e profundo com Cristo, o doador da fé. Assim, a comunhão tanto é uma consequência da fé viva, como também é fortalecedora da fé, como também faz o crente compreender que ele precisa interagir com o seu irmão, como a gente verá daqui a pouquinho. As boas obras não salvam, mas elas acompanham todo indivíduo salvo, que agora se vê livre das amarras do pecado, experimenta a liberdade da fé que desemboca no amor. Este é o elemento novo que surge no meio do que é obsoleto e apenas religioso. A fé perde a sua vitalidade sem este amor prático que está presente nas boas obras. A expressão da fé em Jesus que ama, que nos crentes se estende assim para o amor para com o próximo. Amor este que não apenas sentimental, mas que age compartilhando e perdoando, e desta forma a atuação da fé se dá pelo amor e pelo serviço abnegado ao próximo. Se eu não demonstrar essa fé em amor e serviço, é porque eu não tenho fé. E vou ler aqui uma frase do Martinho Lutero que disse assim: através da fé, a pessoa se torna sem pecado e ganha vontade de cumprir os mandamentos de Deus, com o que ele dá glória a Deus, ele paga o que lhe é devido. E as outras pessoas, ela serve de bom grado onde puder, e com isso também paga a cada um. Uma justiça desta espécie, nem a natureza, nem a livre vontade, nossas forças conseguem produzir. Pois da mesma forma como ninguém consegue dar a fé a si mesmo, também não se pode eliminar a falta de fé, como se haveria de tirar o menor pecado que fosse. Por esta razão, tudo é falso, a hipocrisia e pecado, o que acontece fora da fé ou em falta de fé, por maior brilho que apresente. Fechar aspas, uma citação de Martinho Lutero. Por isso, então, na confiança em Deus, na comunhão e nas obras, também se inclui o amor. Não como um sentimento, mas no seu sentido prático, pois a fé sem o amor é mero fanatismo religioso ou simples apego a dogmas, doutrinas ou costumes religiosos. Assim, a fé sempre inclui o amor. Já doutrinas, quando defendidas apaixonadamente, podem excluir o amor e se tornar até mesmo em morte simbólica e raiva e ódio, como a gente vê tão presente hoje nas nossas redes sociais, quando as pessoas defendem com unhas e dentes os dogmas e as doutrinas em detrimento do amor e do respeito para com o próximo. E, por último, eu gostaria de falar sobre uma fé cheia de esperança, né? A fé cheia de esperança porque se baseia num relacionamento que alicerça e nutre através da intimidade. Fé envolve estar inteiramente comprometido com aquilo que nos afeta e preocupa como realidade última e principal, que é Deus. A fé é a evidência real de que as coisas não se resumem a esta vida e que aquilo que vemos é incomparavelmente menos do que aquilo que nos aguarda no além. Nesse sentido, a fé nos impulsiona a aguardar pela concretização das bem-aventuranças no reino vindouro, mas também a trabalhar para antecipá-las e vivê-las parcialmente já aqui nesta terra.
A relação íntima que existe entre fé e escatologia, porque estamos falando de esperança, não é uma fuga alienada da realidade, mas uma experiência concreta daquilo que virá. Igrejas que não têm esperança escatológica esvaziam a sua fé a meras conquistas imediatas que, na maioria das vezes, não têm valor eterno. Parece um paradoxo afirmar que a fé é cheia de esperança. No entanto, esta afirmação é necessária e deve ser feita diante das possibilidades da fé mágica que trai a beleza, a operosidade e a esperança da fé bíblica. Nenhuma igreja consegue ser pujante se a fé que ela professa não incitar os seus membros à esperança da instalação do reino de Deus, à volta de Cristo e ao deleite da vida eterna. Por esse motivo, a fé não é sinônimo de sucesso, saúde ou vitórias constantes, porque esse estado será alcançado somente no céu. Pelo contrário, vários heróis da fé, como no exemplo de Hebreus 11, não alcançaram. Altman disse o seguinte: a esperança cristã é uma esperança de ressurreição e demonstra sua verdade pela contradição entre o presente e o futuro, por ser visualizado o futuro de justiça contra o pecado, de vida contra a morte, de glória contra o sofrimento, de paz contra a divisão, fechar aspas. E lá em Hebreus 13 está dito que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nesse sentido, a fé, então, e a esperança escatológica, assim como a terra da promessa de Abraão, são o combustível que fazem o crente continuar sua caminhada eleito e livre para a Jerusalém celestial. Creio que era isso que Martinho Lutero tinha em mente quando ele pregou o Sola Fide e quando ele pregou as 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, que veio a deflagrar, então, a famosa reforma protestante, da qual nós temos tantos resultados positivos e concretos até o dia de hoje. Seria isso, então, né? Deixo aí aberto para vocês, talvez queiram fazer perguntas ou comentários aí, João, deixo com você. Muito bom, professor, muito bom ouvi-lo. Nós vamos aqui deixar aberto, se o pessoal que está nos acompanhando tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários. Enquanto nós vamos abrindo esse espaço aqui, quero deixar aqui alguns avisos para todos que estão aqui nos acompanhando, que no final da nossa conferência, aqui no sábado, que nós concluímos, nós iremos gerar um certificado para todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, gratuitamente, mas para que esse certificado seja gerado, é necessário que todos façam a sua inscrição lá no site da faculdade, www.faceb.com.br. Lá nós temos um espaço chamado Eventos, e está lá a opção para você se inscrever, para você preencher com todos os seus dados, para que quando a gente concluir a nossa conferência, você receba o seu certificado aí no seu e-mail de conclusão e também dando ênfase aqui da sua participação na nossa conferência. O link também vai estar aqui na biografia do nosso perfil. É só você clicar lá e preencher com todos os seus dados. Professor Cleiton, nós temos aí uma pergunta da Janaína, não, perdão, do Rubens. O que seria fé sem obras que é morta? Eu dizia antes ali na minha fala, né, de que uma das evidências de que o indivíduo ele tem fé é o fato de que ele manifesta essa fé através do seu amor que ele demonstra para com os irmãos, né?
Às vezes a gente confunde amor achando que é apenas um afeto ou um sentimento que a pessoa tem. Mas o sentimento de amor, ele é muito volúvel, né? Ele uma hora está presente, depois já não está mais. É por isso que a concretude da fé, ela sempre vai se mostrar no amor. Primeiramente, no amor para com Deus, né? Porque se eu tenho fé em Cristo para a salvação, é porque eu também vou desenvolver um amor para com Deus. E o próprio apóstolo João disse que se eu disser que eu amo a Deus, mas eu não amo um mentiroso, né? Então, a principal característica de que eu tenho fé é que eu amo. E esse amor, ele sempre é repartido, ou ele sempre vai ser evidenciado através do serviço e das obras. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta, no sentido de que não adianta eu dizer que eu tenho fé se essa fé não for acompanhada desse amor que se manifesta de maneira prática, de maneira concreta, né, em serviço, em eu servir os meus irmãos que também creem nessa mesma fé. E Jesus foi um pouco mais adiante, ele disse que era para nós amar também os inimigos, né, e não apenas os nossos irmãos. Portanto, ter fé em Deus é, de maneira muito concreta, manifestar este amor de maneira prática. Perfeito, perfeito. O João Pedro está perguntando se o fator principal da reforma foi a fé. Olha, diante desse contexto todo que eu expus para vocês aqui antes, né, no início da minha fala, em que as pessoas viviam em desespero, né, porque nenhuma obra que eles faziam, nenhuma penitência que eles pagavam, nenhuma uma indulgência em forma de dinheiro que eles davam para a igreja, aplacava a consciência deles, né? Eles viviam com a consciência atormentada sempre, né? E o Martinho Lutero é a, é a, é a evidência mais concreta disso, né? Porque ele mesmo viveu isso na vida dele de uma maneira muito intensa, né? Então, com base nisso, né, nesse desespero que as pessoas viviam, porque elas estavam vendo que as obras, os méritos pessoais que eles tinham, não estava acalmando a consciência delas. Somente a fé no sacrifício de Cristo é que aliviou a consciência de Martinho Lutero, como também da consciência de todos os crentes que depois creram da mesma forma que o Martinho Lutero creu. Por isso, no meu ponto de vista, dizer que o sola fide é um dos principais pilares da reforma, né? Claro que os outros também são importantes, e especialmente a pessoa de Cristo, né, que é o fim. A fé é o meio, mas Cristo é o fim. Mas para que eu alcance esse fim, é necessário esse meio, que é a fé. Portanto, nesse sentido, eu considero que a fé é o principal pilar da reforma. Excelente. Eu penso que aqui a gente não tenha mais nenhuma pergunta, professor Cleito. Mas nós temos aqui algumas saudações, dentre essas de 3 dos nossos professores aqui, também cumprimentando o senhor, professor Fábio, o professor Obrigado. Reginaldo Cruz e o professor Carlos Grangeiro, saudando o Obrigado. senhor, parabenizando aí pela exposição. Foi muito bom, professor, ouvi-lo. Eu tenho certeza que não só eu, como também todos que aqui
estiveram acompanhando essa exposição hoje saem daqui enriquecidos por essa exposição, pelo conteúdo que o Senhor nos proporcionou através dessa live. E é um privilégio para a nossa faculdade poder tê-lo aqui como um dos palestrantes dessa conferência. Que agradeço, João, né? Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? E estar aí com os professores da FACEB, todos eles de um alto gabarito, né? Nós somos uma faculdade parceira, né? Eu sou o diretor da Refidinha aqui em Joinville e com certeza, né, se estamos cooperando uns com os outros é porque nós somos também uma faculdade parceira, né? Nós aqui, como vocês também, oferecemos o nosso curso de bacharel em teologia à distância e nós nos colocamos aí à inteira disposição de vocês, né? Tanto para cooperarmos e colaborarmos uns com os outros, né? E para mim, como já falei, é um grande prazer estar aqui com vocês e ter sido convidado para essa semana tão importante. Amém. Para quem não conhece ou ainda não segue o professor Cleiton, qual que é o Instagram do senhor, professor? Cleiton Pomerene, tudo junto, né? Tudo junto. Pomerene com 2 M's, né? 2 M's, né? Pommerening. Ótimo, ótimo. Sigam o professor. O senhor também tem canal no YouTube, né? Tem. Uhum. E tem o meu site também. O meu site é desertovivo.com, né? Lá tem vários vídeos, escritos, lives, entrevistas, enfim, vários materiais muito bons lá. desertovivo.com. Muito bom. Professor, muito obrigado. Eu particularmente tenho uma admiração muito grande pelo senhor, então foi um privilégio poder aqui nesse espaço, podemos um pouco conversar e ouvi-lo. Já chegou o alerta aqui que a live se encerra em 2 minutos, então eu deixo aqui reforçando os avisos, que para você que acompanhar todos os dias da nossa conferência, você vai receber um certificado, e para que você receba esse certificado, é necessário que você faça a sua inscrição, você coloque todos os seus dados lá no nosso site, www.faceb.com.br, lá na aba Eventos. Lembrando que o link também está aqui na biografia do nosso perfil, é só você acessar e fazer ali a sua inscrição totalmente gratuito. E também te convido a conhecer aí o nosso site, o nosso curso de bacharelado em teologia EAD. Eu tenho certeza que será de grande proveito para a sua vida. Professor, muito obrigado. Minha palavra de gratidão ao senhor, a todos que aqui nos acompanharam. E amanhã, a partir das 21h30, nós estaremos aqui mais uma vez, dando sequência à nossa conferência. Deus abençoe. Muito obrigado, professor. Certo, então, irmão João, um grande abraço a todos aí, um bom descanso e um bom evento para vocês aí, tá bom? Muito obrigado, professor. Fica com Deus.